Fala galera, estamos aí ao vivo, mais uma live aqui pelo Facebook, tentando de novo, vamos ver se não seremos censurados, cortados aí, né, com as nossas opiniões. Quero que você fique online aí, só vou aumentar a luminosidade aqui um pouquinho. Isso é legal da live, você vê tudo ao vivo mesmo, as coisas acontecendo. Que legal. Olha só, tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da ciência e da fé. E a pergunta de hoje é: o que você acha aí que é a resposta? A pergunta de hoje é essa aqui, ó. Deus existe? O que você acha? Qual é que é a sua opinião sobre isso? Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Você acha que Deus existe? Vai escrevendo aí teu comentário, tua opinião. Quero falar um pouquinho contigo sobre isso hoje. Alguns minutos aqui, pode compartilhar agora com seus amigos, pode curtir aí a nossa live. A ideia é toda semana a gente conversar sobre um assunto diferente. Você pode botar até a sua opinião sobre os futuros assuntos que a gente pode tratar aqui, né, na página dos jovens, aí semanalmente nas lives que a gente vai publicando. E a ideia é a gente esclarecer temas polêmicos, assuntos que você, na escola, na universidade, na sociedade, assuntos que você vai ouvindo e que muitas vezes parece que todo mundo pensa a mesma coisa. Mas será que todo mundo pensa igual? Será que existe uma verdade única? Ou será que a gente pode raciocinar um pouquinho melhor, pensar um pouquinho melhor sobre algumas coisas e encontrar uma resposta mais completa, mais profunda? Então a ideia hoje basicamente é essa, é a gente falar então sobre a questão da ciência e da religião, da fé, respondendo essa pergunta, essa indagação bem antiga. Será que Deus existe? Quem aqui, certamente você já deve ter ouvido algum professor ou alguma pessoa que se acha muito entendida dizendo: não, Deus não existe. Essa ideia de que Deus existe é coisa para pessoas fracas, pessoas com menos inteligência, pessoas menos esclarecidas. E talvez você até chegou a pensar ou reproduzir isso. E a ideia hoje com essa conversa é a gente raciocinar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, você talvez está vendo esse vídeo pela primeira vez, você está aí, né? Quem é que é esse cara? Eu sou o Dionísio Ratzenberger, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, e eu sou formado em História, tenho pós-graduação em Filosofia, tenho outros cursos também aí na área de ensino religioso, e eu tenho estudado muito sobre isso. Na verdade, desde a minha adolescência, eu sempre me questionei muito sobre isso. Será que Deus existe? Será que o que dizem para nós é verdade? Ou será que isso é tudo uma criação das pessoas, né? E muitas vezes parece, a gente ouvindo o discurso das pessoas, que há um antagonismo, uma oposição. Assim, de um lado está a ciência e de outro lado está a fé, que são coisas impossíveis de se conceber e jamais poderia haver um cientista cristão, por exemplo, um cientista que crê em Deus. E a ideia, na verdade, com esse vídeo hoje é a gente desmistificar um pouco isso. Eu, por exemplo, eu sou um cientista, né? Eu busco as minhas informações a partir de conhecimento, de leitura, de estudo, de experiências, e eu creio em Deus. Então, aí já é uma contradição. Bom, como é que eu vou saber se Deus existe se eu não posso ver Ele? Talvez esse é o argumento mais simples que alguns usam, né? Bom, se Deus existe, a gente veria Deus. Mas será que tudo que existe a gente vê? Sabe, a ciência é interessante que ela é algo criado por nós seres humanos. Ela é o conjunto, a palavra ciência significa sapiência, significa sabedoria, saberes, conhecimentos. É o conjunto de coisas que nós seres humanos descobrimos sobre o universo, sobre a natureza, sobre as coisas que existem. A ciência é fabulosa. Ela trata de investigação, de ir atrás de informações. E o legal é que a ciência está sempre evoluindo, ela está sempre descobrindo novas coisas. A verdadeira ciência é magnífica. Por isso, porque ela vai atrás de investigação, não fica no achismo, naquilo que eu pré-concebo, o que eu sei anteriormente. Eu vou atrás de respostas. Isso é ciência, tá? Não é ficar com um discursinho ou com opinião apenas de um filósofo.
A ciência vai atrás de respostas, através de testes, experiências. E é legal que, por exemplo, há 200 anos atrás, se você perguntasse para um cientista se seria possível alguém pegar um objeto qualquer, assim, digamos, e colocar esse objeto no ouvido e então falar com alguém que está a quilômetros. Será que o cientista diria o quê? Ah, cara, tu tá louco. Como é que alguém vai pegar um objeto que está aqui e falar com alguém que está a milhares de quilômetros de distância? Né? Ou será que seria possível você ter informações espalhadas pelo planeta em vários lugares que são acessíveis pelo ar? Opa, peraí, isso pareceria uma coisa impossível. Hoje em dia, com o aparelho de celular, com a internet, com as descobertas da onda de rádio, da transmissão eletromagnética, nós achamos isso tudo muito normal. Então o fato é que a ciência vai descobrindo coisas com o passar do tempo. Coisas que antes eram inconcebíveis se tornam daqui a pouco, pela experiência, pelas descobertas, coisas, opa, é possível fazer isso. Então nesse momento aí onde você está, se você olhar na sua frente, você pode olhar para uma parede, que nem eu estou olhando aqui para a parede. Parece que entre eu e a parede não tem nada, mas na verdade tem. Né? Entre eu e a parede tem bastante gases aqui, ar. O ar é composto por vários gases transparentes, partículas, né? Temos aqui micro-organismos. E além disso tem uma série de ondas, sinais de rádio, Wi-Fi, internet, telefone, tudo passando aqui nesse ar. Tudo coisas que eu não vejo. Então o simples argumento de que porque eu não vejo Deus não existe, me desculpe, é um argumento muito fraco. É um argumento inconcebível nos dias que nós vivemos hoje. Porque existem tantas coisas que existem e nós não vemos. E elas podem ser mensuradas, analisadas. E nós estamos cada vez descobrindo no campo da energia. A energia é aquilo que perpassa a matéria, que vai além da matéria, que ultrapassa o limite do que a gente vê. Então a energia, o campo da física tem crescido muito e nós temos descoberto coisas que vão muito além do que a gente imaginava antigamente. Então, dizer para você que nós podemos saber que Deus existe como? Sabe, eu gosto muito de um versículo que está na Bíblia e que ele está lá no livro de Salmos. Se você pegar na sua Bíblia, aí na sua casa, você pode ler. As Bíblias são todas iguais no original, só que elas foram traduzidas, né, para o português, ela não foi escrita em português. Então talvez a tradução que você tem aí seja um pouquinho diferente, mas diz basicamente a mesma coisa. Salmo 19, do versículo 1 até o 4, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso, nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Que você não precisa que alguém te prove que Deus existe. Lá em Romanos capítulo 2, Paulo também fala isso, que pelas coisas criadas, pelo universo, pelo céu, pela terra, pela natureza e pelo próprio ser humano, você consegue chegar à conclusão de que Deus existe. Você consegue chegar à conclusão de que há um Criador, pelo simples fato de haver uma criação. Observe o universo, a rota dos planetas, a grandiosidade de todas as galáxias, a perfeição da natureza, das leis da natureza, inclusive a perfeição do nosso planeta, que se tivesse alguns metros mais próximo do Sol, a vida seria inviável. E alguns metros mais distante também. Né? Como a Lua influencia em tudo. Não haveria agricultura sem a Lua. Se a Terra não tivesse a inclinação que ela tem com relação ao Sol, não haveriam as estações do ano e nós estaríamos na faixa equatorial sempre num deserto. E aqui abaixo do Trópico de Câncer, Capricórnio, nós teríamos então tudo congelado. Né? Um planeta perfeito, um ecossistema perfeito. O nosso corpo, se você for olhar e analisar cada célula, eu gosto muito da explicação que eu ouvi esses dias da professora Gabriela, que faz uma palestra conosco, até depois eu vou falar dessa palestra, como cada célula pode ser considerada uma fábrica perfeita.
perfeita. E você não pensa em nada disso, e seu corpo funciona, todo o seu organismo. Essa natureza perfeita, nada que é perfeito, nada inteligível pode vir de algo que não tem inteligência. Ou você acha que o acaso pode gerar inteligência? Né? Seria também uma ideia abstrata dizer que a natureza tem a sua inteligência. Porque a natureza, se você crê que tudo veio da evolução, que inteligência teria? O nada não pode criar o tudo. A própria teoria da evolução e a teoria do Big Bang são teorias. Não são leis. Não podem ser ensinadas como leis, porque elas não foram comprovadas cientificamente. Por isso que está lá no teu livro de biologia, teu livro de história, a teoria da evolução. Eu sou professor de história e eu estou falando com propriedade disso. A teoria da evolução ela é um esforço humano de tentar pensar, bom, se eu penso anteriormente que não há Deus, o pensamento iluminista me levou a isso, a pensar que nós, seres humanos, nos bastamos. Então, se não há Deus, como surgiu o universo? Como surgiu a perfeição da natureza? Os animais, as espécies, todas elas perfeitamente colocadas. Então eu preciso criar uma teoria para tirar Deus dessa história. O fato é que, se nós estudarmos antropologia, se nós estudarmos filosofia, nós vamos ver que a fé, a religião, a crença de que há um Criador é a coisa mais antiga na humanidade. Se a fé em um Criador fosse algo inventado pelos seres humanos, como o filósofo Nietzsche quis dizer, como Karl Marx quis dizer, nós não teríamos isso acontecendo em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Olha só, se você for pegar na história, povos antigos e povos de hoje em dia, de todos os lugares do mundo, de todos os lugares. Pode ir lá numa tribo lá na África, lá na Amazônia, pode pegar povos na Índia, na China, na Austrália, em todas as épocas. Todos os povos sempre tiveram a sua religião. Se a religião fosse algo inventado por nós seres humanos, seria uma invenção interessante, porque pessoas de várias épocas, em vários lugares, teriam a mesma ideia. Opa, vamos inventar que há um Deus, um ser invisível que criou tudo. Sabe, tem povos que falam de, por exemplo, hoje em dia tem lugares no mundo, culturas que falam de alienígenas. Eu nunca vi e da forma com que falam eu não creio. Mas eu quero dizer o seguinte, nem todos os povos falam de alienígenas. Você pode inventar uma teoria e essa teoria ser aceita por um grupo em algum lugar. E com o tempo ela vai ser reforçada ou não. Mas se essa teoria ela está na nossa gênese, é porque alguma verdade há nela. Então a ideia de que há um Criador, ela perpassa todos os povos. Nós falamos de gregos porque são referência na filosofia, por exemplo, na ciência antiga. Os gregos tinham os seus mitos, a sua religião, e eles acreditavam que havia um Criador. Se você usar o raciocínio lógico e você começar a voltar pensando que tudo tem uma origem, tudo veio de um antes, e sempre para algo existir como consequência você tem que ter uma ação prévia. O próprio fato, se você pensar então na ideia da evolução, de que tudo evoluiu de algo anterior, por acaso, a própria ideia da evolução, que retoma lá o Big Bang, aquele momento em que aquela partícula explodiu. Quem é que criou aquela partícula? De onde é que ela veio? De onde houve energia suficiente? Apesar de que eu não creio que numa simples explosão, sem entendimento, sem raciocínio, sem pensamento algum, surgiria ordem e perfeição. Se eu pegar um carro e eu explodir ele não vira um helicóptero. É interessante. Mas eu quero que você que está na dúvida sobre isso tudo, você procure na internet o nome desse cara aqui. Vamos ver se aparece aí para você. Anthony Floyd. Nasceu em 1923, faleceu em 2010. Ele era considerado o pai dos ateus. Quero que você procure lá na internet, no Google. Ache lá a biografia desse cara, procura ele, encontra ele e você vai ver algo interessante. Esse cara era considerado o pai dos ateus. E ele, depois de muitos anos de pesquisa, ele muda de ideia. Ele era um cientista.
E ele, no final da sua vida, chega à conclusão de que Deus existe. E as colocações dele são muito fortes. Tem um livro que ele escreveu no final da sua vida, no ano de 2004, quando ele já tinha 83 anos de idade, se eu não me engano. 82 anos de idade. O livro dele chama-se Deus Existe. Ele relata, em parceria com Roy Abraham Jägerser, como se deu a conversão dele. E é muito interessante. Ele era um ateu e ele se converteu, não foi através de uma igreja ou de uma religião. Ele se converteu através da ciência. É muito interessante que ele diz a seguinte frase: eu segui a razão até onde ela me levou, e ela levou-me a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Olha só. Esse material aqui está num tratado escrito pela professora Gabriela Miranda Ferraz, bióloga, amiga nossa. Escreveu para um material que nós publicamos ano passado, uma apostila de um seminário, que até depois eu vou falar, vai ter de novo esse ano. Se você seguir a ciência verdadeira, você vai perceber isso. Tem uma história para contar. Eu estava na faculdade e eu achava que na faculdade de História eu ia achar todas as respostas. E a primeira cadeira que eu me inscrevi na faculdade de História foi pré-história. Eu disse, agora eu vou descobrir de onde nós viemos. E a professora, com muito esforço, trabalhou muitas coisas. Ela era uma professora muito querida aqui da Fevale. Ela trabalhou coisas maravilhosas, vários livros, vários autores. Mas cada um dizia uma coisa. E eu um dia disse, professora, o que a ciência diz? Ela disse, a ciência diz tudo isso, tem várias teorias. Tá, mas qual que é a verdade? Bom, a verdade é que nós ainda não sabemos a verdade deste passado. Porque ele é pré-história, ele é antes de haverem registros. E nós vamos muito pelo que nós interpretamos e entendemos, porque não há documentos suficientes. Eu disse, como assim? Ela explicou, olha, existe um negócio chamado vazio fóssil. Eu disse, o que é esse vazio fóssil? Ela disse assim, 10 milhões de anos que nós não temos fósseis de hominídeos encontrados. De hominídeos que seriam daquela linhagem que dizem ter vindo entre o macaco e o ser humano. Então nós temos ali aquelas teorias do Australopithecus, todos aqueles homens, né? E daí você tem 10 milhões de anos que não há nenhum fóssil. E um belo dia você tem fósseis humanos, exatamente como nós. Se você pegar o Homo habilis lá e botar andando na rua aqui, você vai ver que ele é uma pessoa que nem nós, o crânio é um pouquinho menor. Então, basicamente a ciência ela não tem a resposta para tudo, pelo simples fato de que a ciência não consegue mensurar tudo. Ela é o conhecimento do que nós sabemos. A minha filha está chegando aqui. Estou fazendo uma live, filha. Quer dar um oi aqui para as pessoas no vídeo? Ela está com vergonha. Se você quer saber que Deus existe, você pode perguntar para alguém que tem a resposta. Eu vou te dizer quem é esse alguém. Esse alguém é o seu interior, o seu espírito que está dentro de você. Se você parou para assistir esse vídeo é porque você tem essa dúvida, você tem esse questionamento, que esse questionamento é humano, porque nós, seres humanos, queremos encontrar o nosso Criador. Nós temos que criar, precisamos encontrar o nosso Criador. Eu tenho algumas frases de alguns cientistas aqui que eu quero ler para você. Tem um cara muito legal chamado Max Planck. Ele é prêmio Nobel de Física, ganhou em 1918 pela descoberta do quantum de energia. E ele diz o seguinte: o impulso do nosso conhecimento exige que se relacione a ordem do universo, o universo ser ordenado, com Deus. Tem um outro cara chamado Anthony Henry Becquerel. Ele é Nobel de Física em 1913 e ele diz o seguinte: ele descobriu a radioatividade e ele afirmou o seguinte: foram minhas pesquisas que me levaram a Deus. Nós temos também Albert Einstein. Já ouviu falar do Einstein? Então, olha o que ele diz em 1921. Quanto mais eu acredito na ciência, mais eu acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Erwin Schrödinger, prêmio Nobel de Física em 1933, diz o seguinte:
A obra mais eficaz, segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Voltaire, já ouviu falar dele? Racionalista do século 17 e 18, diz o seguinte: o mundo me perturba e não posso imaginar que este relógio funcione e não tenha tido um relojoeiro. Você conseguiria imaginar que um relógio, que é uma coisa que para nós parece relativamente simples, mas é extremamente complexo, né? Que tem uma sincronia perfeita, que um relógio viria do acaso? Pois o universo é um relógio muito complexo, perfeito, elaborado. Ele exige um criador. Edward Mitchell, astronauta da Apollo 14, um dos primeiros homens a pisar na Lua, disse: o universo é a verdadeira revelação da divindade, uma prova da ordem universal, da existência de uma inteligência acima de tudo o que podemos compreender. Esse cara, ele foi um dos primeiros homens a pisar na Lua. Ele saiu para fora do planeta Terra. E ele chegando lá fora, ele olha para o planeta, ele olha para o universo, ele vê a Terra na sua órbita, girando no universo, sem ter nada prendendo ela, sempre no mesmo ritmo, sempre, né, com o seu ecossistema funcionando, sem a gente sentir nada aqui. E esse cara, o Edward Mitchell, diz então isso: o universo é a verdadeira revelação da divindade. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que você prova Deus pelas coisas criadas, mas também pelo nosso coração. O nosso interior, que exige ordem, que exige respostas e que também tem a lei moral dentro de nós, porque nós já nascemos de certa forma tendo ideia de que há certas coisas erradas e coisas certas. Isso tudo são parte da essência do Criador em nós. Vou botar a Laura aqui para ela aparecer no vídeo. Oi, Laura! Dá um oi para as pessoas lá. Diz: oi, eu tô aqui com o papai. Nós já vamos almoçar. Andrews Millikan, Prêmio Nobel de Física em 1923. Ai, que legal, tem uma patinha. Pela descoberta da carga elétrica elementar, ele diz o seguinte: a negação de Deus carece de toda a base científica. E aqui eu quero encerrar falando duas coisas bem rápidas. Primeiro, isso que o Andrews falou é verdade. Para você falar que Deus não existe, você precisa comprovar cientificamente. E isso não é comprovado. Pelo contrário, é todo um ramo da ciência chamado design perfeito, que diz que para existir o universo precisa haver um criador. Então você pode pesquisar isso. São cientistas criacionistas como eu, que creem na existência de um criador. Então, hoje eu não quero entrar aqui na discussão sobre a veracidade da Bíblia. Isso a gente vai trabalhar outro dia, em outra parte. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo: há um criador. E você que é estudante universitário, você que é estudante de escola pública ou de escola privada, preste atenção. Você tem direitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou professor e eu respeito os meus alunos, os que creem em Deus e os que não creem. Porque eu, como professor, quando eu entro na sala de aula de uma escola pública, eu não tenho que falar o que eu penso. Eu tenho que falar o que a ciência diz. E quando a ciência não tem uma resposta única sobre uma coisa ou a filosofia, eu tenho que apresentar as 2 ou 3 ou 4 posições. Então o seu professor tem obrigação de trabalhar em sala de aula. Quando ele trabalha lá pré-história, quando ele trabalha o surgimento do ser humano, ele tem obrigação de ensinar também a teoria da criação, o criacionismo e a sua teoria. Então você pode exigir isso do seu professor, porque ele não pode trabalhar apenas a teoria da evolução, porque é uma teoria. E outra questão: você tem direito como pessoa, como cidadão nesse país, a partir do artigo 5º da Constituição, inciso 6º, de ter inviolável a tua consciência de crença. O que isso quer dizer? Um professor, uma autoridade não pode chegar em você e dizer assim: ó, você é burro porque não acredita em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi isso de alunos e eu já ouvi quando eu fui aluno. Você é burro porque não acredita em Deus. Eu já ouvi essa frase. Essa frase é um crime que está se cometendo contra a tua liberdade de consciência e de crença. Você é uma pessoa que tem liberdade de crer no que você quiser, de pensar como você quiser, e você tem que exigir esse direito. Você tem que mostrar que você não aceita ser menosprezado nas suas opiniões. Claro, eu penso que toda pessoa que se diz cristão
deve buscar argumentos e discutir argumentos e estudar o que vai falar. Então, não sair falando qualquer coisa, mas com todo respeito, responder. E quando você se sente ofendido na sua liberdade de crença, de crer em Deus, você tem o direito de dizer: você está passando do limite, porque eu posso crer no que eu quiser. E quando eu falo isso, estou falando de universidades, de escolas. O professor não tem o direito de passar por cima do que a lei fala. E a lei coloca o professor ali como um mediador do conhecimento. Ele não é o dono do conhecimento. Nenhum professor pode dizer, nem eu, ninguém pode se dizer dono do conhecimento. Nós somos mediadores de saberes. Então, quero fazer um último convite para você. Antes de encerrar, tem aqui uma fichinha. Nós temos um seminário, dá para você ver aí, Seminário de Ciência e Fé. Vai acontecer dia 25 de agosto, sábado à tarde, aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Se você é daqui do Rio Grande do Sul, venha participar com a gente. Nós vamos botar aqui embaixo o link para você se inscrever. A inscrição é gratuita. Vamos ter vários professores de várias áreas: matemática, astronomia, ciências, biologia, história, filosofia, várias áreas do conhecimento, discutindo essa questão sobre a ciência e a fé. Que bom que você esteve comigo. Compartilhe esse vídeo, mande adiante para os seus amigos. Vamos discutir mais isso. Isso é apenas o início de uma discussão. Coloque aqui embaixo suas perguntas, suas questões, o que você ouve falar por aí, e mais adiante nós voltamos de novo com esse assunto. Um grande abraço. Deus te abençoe.